Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Estamos aqui em mais um material, produzido aí pela Auto Criativo, um material aí super bacana, bem legal mesmo, que a gente está separando aí para vocês que estão interessados no desenvolvimento, na elaboração, na concepção de projetos aí de interiores, tá? Essa primeira aula, pessoal, como de costume, é uma aula onde eu vou fazer uma apresentação do curso, vou comentar com vocês aí o que a gente vai ver durante as aulas, qual o conceito do curso, qual o conceito aí desse material. Então, por favor, fica ligadinho aí até o final, que tem muita coisa interessante para você aí que está interessado nessa área de desenvolvimento, como eu comentei, decoração, desenvolvimento de projetos de interiores, tá? Como vocês já sabem, o meu nome é Ailton Brito, eu vou ser aí o seu professor, o seu instrutor virtual durante todas estas aulas, durante aí toda essa nossa aventura, durante esse curso. E você já sabe que o nosso sistema aqui nos cursos da Auto Criativo são vídeos, Nós somos aí uma escola aí praticamente ou 100% online. Então todo esse material aqui ele estará disponível em videoaulas. Possivelmente são videoaulas aí com uma média de 40 minutos, 35 minutos, que são conteúdos que nós vamos estar explicando para vocês aí como utilizar a ferramenta SketchUp, tá? Nós vamos trabalhar basicamente aqui com o SketchUp no desenvolvimento então aí destas obras de arte, vamos dizer assim, que são aí os projetos de interiores. Bom, pessoal, nesse momento agora, então eu vou colocar aí na tela para vocês a capa do nosso curso, tá? Ó, tá aparecendo aí na tela. Esse aqui é um material, pessoal, que a gente vai, como você pode ver aí, o próprio nome do curso diz, que é Projetos de Interiores. Na sequência agora, eu vou começar a mostrar para vocês o que a gente vai ver durante esse curso, como o curso ele vai ser desenvolvido, então tem muito assunto aí para a gente passar para vocês. Antes de mais nada, antes de eu começar a passar para vocês exatamente todos os tópicos, se você está chegando agora, se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, por favor, caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se aí no nosso canal. Se você quiser também, pode dar um like aí, que a gente vai ficar bastante agradecido. Não esqueça também de acionar o sininho de notificações para você ficar sempre informado aí sobre os nossos materiais aqui da Auto Criativo, tá? Vale ressaltar, pessoal, que esse aqui é um material desenvolvido então pela Auto Criativo, todo o conteúdo completo, todas as videoaulas, todo o material e suporte diretamente com o instrutor estão disponíveis lá na página do site da Auto Criativo, tá? As maiores informações vocês vão encontrar aí justamente na descrição do vídeo, tá bom? Pessoal, então vamos lá, eu vou mostrar para vocês agora qual vai ser o conceito do nosso curso para que vocês entendam, para quem que o curso é indicado, tá? Ou seja, todas as partes que realmente fazem aí o contexto geral desse material. Muito bem, pessoal, olha só, já deixei aqui na tela os 4 principais tópicos, vamos dizer assim, ou não vamos dizer exatamente tópicos, mas são aí os 4 núcleos, qual é a ideia desse curso aqui. Eu separei aqui em 4 partes então. A primeira parte, nós vamos falar sobre simulação. Então a ideia do curso é justamente essa, é a gente simular algo que realmente exista na vida real. Por exemplo, uma aproximação que você vir a ter com um determinado cliente, as características daquele cliente, o estilo daquele cliente, a quantidade de moradores naquela residência, o que o cliente está pedindo para você referente ao projeto, tipos também de imóveis, tá? Então a gente vai tratar aqui nesse curso com 2 imóveis, nós vamos falar todos os conceitos de aplicação de designer de interiores em 2 ambientes, que no caso então será uma residência, uma casa térrea, e depois então vai ser um apartamento. Então a gente vai, por exemplo, pegar uma residência, talvez com 3 ou 4 cômodos, vamos pegar todas as informações necessárias desse cliente, todas as informações que são as características daquele cliente,
e em cima do que ele nos passar para nós, né, como eu comentei, através aí de uma simulação, vamos dizer assim, né? Obviamente que são tudo pessoas, histórias hipotéticas, mas é uma simulação então da vida real. E em cima disso, então, a gente vai pegar essa casa, essa residência, e nós vamos aplicar ali todo o nosso talento, todas as nossas ideias, para desenvolver então ali toda a decoração em si, tá? E aí depois, em uma segunda etapa do curso, a gente vai também fazer essa mesma simulação, a gente vai rever todos os conceitos, só que aí já será um outro cliente diferente, já serão outras situações diferentes aplicadas em um apartamento. Aí no caso o apartamento já é um pouquinho mais sofisticado, né? Um pouquinho mais, assim, vamos dizer assim, mais chique, né? Na palavra certa. E aí também a gente vai aplicar ali tudo o que é necessário, tá? Então aqui, como vocês podem ver, ó, o curso ele vai ter então esses 4 núcleos, vamos dizer assim, né? Então a primeira parte é a simulação, ou seja, criar todas as situações que envolvem as características do imóvel, estilo do cliente e suas necessidades. Ou seja, então a gente vai ter situações, por exemplo, que aquele imóvel, por exemplo, mora, por exemplo, crianças, ou mora um adolescente, né? Ou pode ser que more 4 pessoas, 2 pessoas, só um casal. Então são várias situações, né? De repente o cliente também ele prefere que o projeto de interior da sua residência seja um pouquinho mais clássico, seja um pouquinho mais contemporâneo. Então tudo isso a gente vai entender, pessoal, nesse curso aqui. A gente vai fazer alguns ensaios, alguns slides, né? Fazer uma apresentação para esse cliente. Então vai ser muita coisa legal que a gente vai ver. Que justamente então entra no segundo tópico, que é o briefing, né? Que é exatamente isso. É um documento, né, que reúne todas as ideias que o cliente tem para a realização desse empreendimento ou desse desenvolvimento do projeto de interiores. Então a gente vai pegar e criar literalmente uma documentação onde a gente vai mostrar alguns exemplos para esse cliente, né? A gente vai mostrar alguns projetos que a gente já desenvolveu, estilos de cores, né? Estilos de materiais ou tipos diferentes de materiais, ou seja, em cima disso a gente vai criar como se fosse literalmente mesmo um documento, né? Oferecendo então para aquele cliente a nossa proposta, as nossas ideias, e em cima disso, né, sendo aprovado, por exemplo, a gente pode fazer 2 ou 3 propostas diferentes. Sendo aprovado, então, a gente consegue dar início ao nosso projeto de interiores, tá? Que aí também vai agora para a nossa terceira etapa, que é a parte de modelagem. Então é assim, pessoal, nós vamos pegar na primeira fase do curso, ou seja, nas primeiras aulas, nós vamos pegar então aí essa ideia da simulação, vamos criar o briefing, e aí depois nós vamos usar o programa SketchUp, tá? Então, com o SketchUp a gente vai fazer todo o desenvolvimento 3D, tá? A gente vai, por exemplo, pegar uma maquete que já esteja pronta, né? Por exemplo, de uma residência e depois do apartamento. E em cima dela nós vamos começar a aplicar materiais, que são os revestimentos, são os pisos, né? Por exemplo, também se tiver alguma parede de gesso em 3D, alguma coisa relacionada a forros, também a gente vai aplicar. Ou seja, antes de a gente começar a fazer toda a parte decorativa, né, literalmente do modelo 3D, nós vamos aplicar então aí todos esses materiais, tá? E isso, obviamente, baseado pelas informações do estilo de cliente que a gente tem, tá? Depois a gente vai tratar um pouquinho sobre ergonomia, sobre o conforto, sobre as funcionalidades e o estilo, então, ali desse imóvel, tá? A ergonomia, no caso, então, é alguns assuntos relacionados aí ao uso, por exemplo, de determinados espaços, né? Então, por exemplo, se naquele determinado local a pessoa vai ter uma boa circulação, se aquela cadeira está com a altura correta em relação a uma determinada bancada, uma mesa, se a pessoa tem condição de, ao estender o braço, conseguir pegar algum objeto dentro de um armário, tá? Então, todos esses conceitos relacionados também, obviamente, ao conforto. Aí no conforto já envolve também a parte de temperatura do ambiente, né? Iluminação do ambiente. Vamos dizer assim também que com relação a ruídos, barulhos. Então a gente tem que pensar exatamente tudo isso para a gente fazer aí um projeto legal, tá? E aí também, obviamente, toda a funcionalidade, né? Porque não compensa a gente fazer um projeto bonito, né? Muito cheio aí de charme, mas não ser um ambiente funcional, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso.
e depois o estilo, baseado pelo que o cliente nos solicitar. A gente vai ver se vai ser um projeto, então, como eu comentei, mais clássico, um projeto mais contemporâneo, um projeto aí mais high-tech, né, mais moderno, tá? Então a gente vai ver isso tudinho aí na sequência das aulas, tá? E aí a quarta parte do curso, pessoal, essa quarta parte que eu estou falando aqui, que é a parte de projetos, pessoal, envolve então os dois modelos, tá? A residência e o apartamento, ou seja, tanto a residência e o apartamento vai envolver esses 4 assuntos aqui, tá bom? Então, o nosso quarto assunto, nós vamos tratar literalmente de projeto, tá? Então, a gente vai fazer aqui, aquela planta mesmo ali, o 2D, bonitão, com plantas humanizadas. Nós vamos tirar muitas fotos, slides, vamos ter algumas aulas, tá, pessoal? Não é o foco do curso tratar de renders, tá? Que são aquelas imagens fotorrealísticas, mas aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. A gente vai usar o programa V-Ray, que é uma extensão dentro do SketchUp, tá? Então a gente vai tratar então de algumas renderizações. A gente vai fazer documentações, como por exemplo tabelas de custos, tabelas de materiais, né? Tabelas de equipamentos, por exemplo, quantas torneiras a gente vai usar, quantas lâmpadas, né? Quantos pendentes. Tudo isso a gente vai ver, isso aliado a custo e também a prazos, tá? Então a gente vai tratar de todos esses assuntos. Então a ideia geral do curso, pessoal, está baseada nesses 4 núcleos aqui, que é o quê? A gente realmente ter uma ideia de como é na vida real, fazer uma simulação, né? Ter então um cliente que a gente vai, né, potencialmente desenvolver um projeto para ele. A gente depois, né, nós, juntamente eu e você, todos os alunos, nós vamos fazer toda a parte da modelagem 3D, praticando o uso do SketchUp, aplicando então ali, como eu comentei, revestimentos, pisos, pinturas, né, e toda a parte ergonômica do projeto, conforto e a funcionalidade, tá? E aí depois, em cima disso tudo que a gente gerar, todos esses modelão bonito aí 3D, a gente tem que gerar a parte, né, física do negócio, que é o quê? Criar, por exemplo, um portfólio, ou seja, fazer apresentações de plantas, mostrar slides para o cliente, algumas fotos de renders, né? E também toda a parte burocrática aí, que é o preço e também ali prazos de entrega, né? Serviços prestados e tudo mais. Então, o nosso curso é baseado nisso daqui, tá? Agora eu vou mostrar para vocês também uma outra imagem, onde eu vou comentar com vocês para quem o curso é indicado, tá? Agora que você já entendeu essa primeira etapa, para quem que o curso é indicado, duração do curso e tudo mais, tá bom? Vamos lá? Muito bem, pessoal. Aqui também, ó, eu deixei 4 partes para eu explicar para vocês detalhadamente, né, sobre esse curso de projetos de interiores. A primeira parte aqui é falando então aí sobre a duração, né? A duração do curso, como eu comentei no comecinho da explicação, né, do vídeo, serão aí em videoaulas. Então eu estou prevendo aí, pessoal, uma duração de 50 aulas, tá? Então eu estou criando um cronograma de 50 vídeos. Pode ser que seja um pouquinho menos? Pode. Pode ser que seja um pouquinho mais? Pode. Então, conforme a gente for desenvolvendo o curso, essas 50 aulas pode ter aí uma leve variação. Isso porque, pessoal, é assim, como é um curso que a gente vai praticamente estar simulando algo real, então pode ser que no decorrer aí da nossa caminhada, a gente resolva fazer algumas mudanças. Então, de repente, a gente aplicou um material, aí chegou lá na aula 24, pessoal, não gostei desse material, vamos trocar. Pessoal, não gostei desse conceito, desse tipo de projeto, vamos fazer algumas mudanças? Então, também no decorrer do curso, a gente vai fazendo aí adaptações e realmente vendo, né, aquilo que acontece na vida real, tá? Porque nem sempre a gente faz um projeto de interiores e esse projeto ele vai do começo ao fim, né? Então a gente tem essa troca de ideias com o cliente. De repente você vai lá, manda todo o projeto, os render, a coisa mais linda do mundo para o cliente fala assim, não é isso que eu quero, não gostei, e aí? Aí tem que voltar e refazer tudo de novo. Então, a duração do nosso curso tem essa aí, probabilidade, tá, de ter aí alguma alteração, tá? Geralmente as aulas vão ficar aí na casa dos 40 minutos, nada mais que isso. E o tempo de acesso ao seu curso, tá? Você que adquiriu o curso na versão completa dentro do site da Auto Criativo, você já sabe que o acesso ele é por tempo indeterminado, ou seja, você pode estudar, não são turmas, tá, pessoal? Não são matrículas, você pode ir lá, adquirir o curso e começar a participar
e você pode assistir a hora que você quiser, né? No momento exato que você precisar, tá? Segundo tópico aqui, vamos falar então sobre os programas, pessoal, que é uma parte bastante importante. Como eu comentei, nós vamos estar usando, né, ou nós vamos usar o programa SketchUp, tá? Preferencialmente, pessoal, para esse curso, nós vamos estar utilizando versões mais recentes, tá? Nós estamos aqui no ano de 2020, então a gente vai usar a versão 2020. Se você já estiver assistindo esse vídeo e esse vídeo você estiver com uma versão 2021, também dá para você usar tranquilamente. A ideia é que você esteja utilizando uma versão profissional, uma versão Pro, e que seja realmente uma versão aí mais recente, tá? Por quê? Porque a gente vai, além de usar o programa SketchUp com as ferramentas mais recentes, nós vamos fazer o uso do programa Layout, também das versões mais recentes, para a gente constituir, então, lá toda a parte gráfica, que são aquelas partes 2D que eu comentei com vocês. Então, nós vamos pegar a nossa modelagem que a gente fez, toda a decoração, com todos os móveis que a gente, né, constituiu ali no projeto. E depois, então, a gente vai cotar tanto a parte da planta em si, olhando em planta, nós vamos cotar os cortes e vamos cotar também alguns móveis, tá? Vale ressaltar, pessoal, deixa eu só comentar aqui, abrir um parênteses também, que nesse curso nós não vamos ficar modelando móveis, tá? Não é um curso de móveis, tá? É um curso praticamente para design de interiores, ou seja, aquelas pessoas que estão estudando design de interiores, né? Ou profissionais, por exemplo, arquitetos que também fazem o uso dessa disciplina, pessoas que são apaixonadas por decoração, pessoas que gostam aí de fazer toda essa parte de decoração, ou para profissionais apenas apaixonados pelo SketchUp, pessoas que gostam do programa. Então a gente vai estar fazendo o uso desta forma, tá? Então é um curso indicado para estes profissionais, tá bom? Tanto pessoas que já formadas ou pessoas que estão estudando, fazendo cursos técnicos ou cursos superiores nesta área. Eu tenho certeza que é um material bastante legal, tá? Então, como eu comentei, nós vamos fazer toda a modelagem 3D no SketchUp, tá? E aí depois nós vamos transferir toda essa informação, toda a parte de cotagem, nós vamos levar para o programa ali Layout, tá bom? Depois nós vamos usar o programa GIMP, que na verdade eu coloquei aqui o GIMP, pessoal, mas também pode ser o Photoshop. Então, de repente, se você tem o Photoshop, use o Photoshop, porque a gente vai fazer ali também algumas manipulações em imagens, colocando alguns efeitos, clareando, escurecendo, né? E o GIMP é um programa grátis, eu vou explicar para vocês como baixar, como instalar. É um programa bem gostoso de usar para também deixar aí as nossas imagens que a gente extrair, né, dos nossos projetos bem legais, tá? E aí também vão ter algumas aulas, poucas aulas no final do curso, onde eu vou fazer algumas renderizações, tá? Por que eu estou falando poucas aulas, pessoal? Porque assim, o programa V-Ray, né, na verdade, ele é um programa, né? Ele parece ser um plugin, parece ser uma extensão, mas na verdade ele é um programa e ele tem muita coisa, muitas instruções, muita configuração para trabalhar com ele. Então eu vou estar mostrando para vocês aquele basicão mesmo para a gente usar, para colocar um brilho, por exemplo, em um material, colocar um reflexo, uma refração em uma água, né? Então a gente vai fazer o uso básico aí do programa, tá? Futuramente, né, a gente vai desenvolver outros materiais de V-Ray com os V-Rays aí mais recentes também, e aí sim é um outro curso separado onde são tratados ali todos os aspectos desse programa, tá? Parte de câmera, iluminação, né, parte ali também que envolve o realismo destas imagens, tá? Mas o que a gente vai ver aqui no curso é muito legal. Se você já tiver o V-Ray, melhor ainda, porque a gente vai conseguir desenvolver imagens sensacionais, tá? E aqui na terceira parte nós vamos falar um pouquinho sobre arquivos. Então, esse curso aqui, pessoal, ele vai funcionar com um sistema de temas das aulas, tá? Então, por exemplo, nós, na aula 5, nós começamos então a pegar um projeto e nós vamos começar então ali a fazer a modelagem. Então, na hora que eu começar a usar ali o programa SketchUp, eu já vou salvar esse arquivo chamado tema da aula 5 e vou deixar dentro de uma pasta chamada tema da aula 5, tá? Quando a gente transcorrer, por exemplo, esta aula 5, no final da aula, a gente já constituiu algumas coisas, não foi? A gente já fez algumas modelagens, já aplicou alguns materiais, e aí então eu vou salvar esse arquivo como tema da aula 5 final. Ou seja, então todas as aulas, você quando abrir
as pastas, né, os arquivos temas, você vai encontrar ali as pastas temas, ou seja, então dentro daquela respectiva pasta, você vai encontrar o arquivo de SKP, que é o arquivo de SketchUp inicial, que é o que a gente começou no comecinho da aula, e o final, que é aquilo que a gente desenvolveu no final da aula, tá? E aí você também vai ter à sua disposição ali milhares de texturas, a gente vai colocar fotos, ou seja, a gente vai baixar muita coisa da internet, a gente vai baixar fotos para exemplificar para o cliente o que a gente precisa, exemplificar tipos de cores, né? Ou seja, muita coisa interessante, tá? Então tudo isso vai ficar salvo em arquivos nas pastas temas. Estas pastas temas, pessoal, elas só são liberadas para a versão completa do curso, tá bom? E por fim, na nossa quarta parte aqui, para exemplificar o nosso curso, vamos falar um pouquinho sobre certificado. É assim, pessoal, como eu comentei, então o curso ele vai ter 50 aulas. Então eu vou fazer assim. Por exemplo, a nossa aula 10, finalizamos a aula 10. Então, intercalado entre a aula 10 e a aula 11, eu vou gravar uma aula um pouquinho mais curta e vou apresentar para vocês algum exercício, tá? Ou seja, então, esse exercício vai ser baseado justamente pelo que você viu desde a aula 1 até a aula de número 10, tá? Então, vai ser, por exemplo, o exercício 1, teste 1, por exemplo. Então, ele vai estar ali entre a aula 10 e entre a aula 11. Então, você vai lá, assiste tudo aquilo que você entendeu, pratica, e aí você vai fazer, então, o envio para nós, tá? Dentro do site, na página do curso, tem um botão chamado certificado. Você clica lá nesse botão certificado, você preenche um formulário de solicitação, e aí você consegue fazer o envio destes exercícios, tá? Lá no site está tudo bem explicadinho, tudo certinho, não tem erro, tá? Então, a ideia do certificado é assim. Entre algumas aulas, nós vamos intercalar estas aulas de exercícios. Então, reiterando, por exemplo, na aula 30, finalizamos a aula 30, entre a aula 30 e a 31, eu gravo mais um vídeo, e aí eu falo, ó, pessoal, eu quero agora o exercício de número 3, então eu quero que vocês façam isso, aquilo, referente, obviamente, com o que você já viu anteriormente, tá? Então, geralmente são aí elaboração de algum tipo de projeto ou apresentação de alguma imagem, alguma foto, não é coisas assim ali muito difíceis, tá, pessoal? Nada aí bicho de 7 cabeças, tá bom? E obviamente você concluindo então todos os exercícios, você vai receber o seu certificado lá bonitão da Auto Criativo que você participou aqui do nosso curso Projetos de Interiores, tá? Bom, pessoal, é basicamente isso, resumidamente falando. Deixa eu só finalizar aqui. Esse aqui é um material, pessoal, que eu vou estar mostrando para vocês, então, 2 imóveis, tá? Desses imóveis a gente vai aplicar ali diversos conceitos do tipo de cliente, tá? Então, por exemplo, o cliente ele tem um estilo diferente, então a gente vai fazer um estudo sobre esse cliente e em cima disso a gente vai desenvolver então a residência. Depois, em um segundo momento, nós vamos pegar um outro cliente totalmente diferente, situações totalmente diferentes e vamos desenvolver então todo o projeto de interiores de um apartamento. Quando eu falo desenvolver o projeto de interiores, pessoal, eu estou falando justamente da parte que a gente vai aplicar materiais, a gente vai aplicar iluminação, a gente vai aplicar parte hidráulica, parte elétrica, ou seja, não necessariamente nós vamos fazer o desenvolvimento de projetos elétricos, projetos luminotécnicos, tá? Então, isso aí são assuntos um pouquinho mais complexos que eu estou até pensando em deixar para um outro curso à parte. Mas a gente vai determinar onde ficam os pontos de luz, né, os pontos de tomadas, a gente vai determinar se a gente vai precisar alterar um vão de local, mudar alguma coisa de local, se vai ter algum tipo de ilha, né, dentro da cozinha, se a cozinha ela é mais pequena, né, ou aliás, se ela é menor que a sala. Então a gente vai tratar de tudo isso, tendo esta ideia geral do modelo 3D, depois então a gente vem para a parte decorativa. Aí sim a gente vai aplicar sofá, cadeiras, né? A gente vai colocar ali algum tipo de decoração também, né? Objetos decorativos, vamos falar sobre cortinas, tapetes. Então tem muita coisa interessante, tá? Então é um curso, como eu comentei, indicado, super indicado, né? Aliás, para profissionais que estão estudando design de interiores. Então, por exemplo, você está lá numa faculdade ou está num curso técnico de design de interiores, então geralmente são cursos um pouquinho mais longos, né? Então
Você tendo essa ideia aqui desse material, eu tenho certeza que vai agregar muito nos seus estudos, vai te auxiliar bastante. E para você que, por exemplo, já é um arquiteto, que você já desenvolve alguma coisa relacionada a interiores, também eu espero que te auxilie bastante nesse sentido. Para aquelas pessoas que não são da área, de repente falam assim, eu gosto de SketchUp, eu queria aprender sobre isso, também vai ser um material bastante interessante. Ou para você mesmo que gosta, né, como eu comentei, é apaixonado por decoração, de repente você quer fazer a decoração da sua casa, você quer entender como é que faz para baixar componentes da internet, como é que insere corretamente um material, né, como que altera, por exemplo, uma textura. Então a gente vai ver tudo isso aqui nesse material, tá, pessoal? Estou separando esse material de coração para vocês, um material muito bacana. Estou tendo um apoio muito legal, pessoal, de uma designer de interiores, uma amiga minha chamada Dani. Ela vai apresentar coisas excelentes para vocês também, tá? Então vai ter muita coisa interessante, um toque, vamos dizer assim, feminino aí nesse curso. Vocês vão ver que são trabalhos excepcionais que a gente vai estar desenvolvendo e apresentando aí para vocês, tá? E aí, futuramente eu estou pensando em também fazer um outro material, já um pouquinho fora desse contexto aqui, só que aí já é mais voltado para áreas comerciais. Então a gente vai tratar, por exemplo, de lojas, shoppings, né? Ou, por exemplo, escritórios empresariais. Aí então eu já pensei em deixar um pouquinho separado, até para não acumular aí muitos assuntos, tá bom? Pessoal, então é basicamente isso. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, por favor, né? Se você gostou do vídeo aí, dê o seu likezinho. Se você quiser, aproveita também, coloque aí algum comentário na parte de baixo, o que você acha do curso, o que você está esperando do material, né? Dê alguma sugestão também, porque o curso ele ainda está em fase de desenvolvimento, pessoal, perdão. Então as ideias vão chegando, então em cima das suas ideias também, a gente pode mudar alguma coisa, fazer alguma coisa aqui, outra coisa ali. Então, por favor, não deixe de colocar aí os seus comentários no YouTube, tá? Como eu comentei, pessoal, esse aqui é um material que a versão completa, ele vai estar no site da Auto Criativo, mas aqui no YouTube eu vou deixar uma boa sequência de aulas para vocês conhecerem o material, para vocês se apaixonarem aí, literalmente por esse conceito, a se apaixonarem pelo SketchUp, e aí, com certeza eu aguardo vocês aí na versão completa do curso, tá? Meus amigos, de coração, muito obrigado mais uma vez, ficamos por aqui. Aguardo vocês então aí na nossa próxima aula, aula 2, onde nós já vamos começar a pegar na massa, literalmente, entendendo aí toda essa vida, né, e esse conceito e esse estilo aí dos nossos clientes, tá bom? Pessoal, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e aguardo vocês então aí, ó, firmes e fortes, tá? E vamos que vamos com a nossa criatividade em dia. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.